Doutor Vitor, em que momento o paciente está apto a fazer a aplicação de toxina botulínica? Fala um pouco para nós sobre isso. Então, a toxina botulínica, hoje, nos consultórios estéticos, ela é o carro-chefe, na realidade, né? Nos anos 90, por exemplo, poucas pessoas tinham acesso à toxina botulínica. Então, houve aí uma evolução dentro da estética e hoje todos podem ter acesso. No entanto, nós precisamos saber, né, fazer uma avaliação no paciente e saber o momento certo de entrar com essa toxina, se entrar ou quando entrar, né? Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: você tem a indicação para fazer toxina botulínica? Se sim, ok. Se a sua saúde está ok para receber este procedimento estético, também ok. Mas nós temos algumas questões envolvidas na aplicação da toxina botulínica. Aplicar a toxina botulínica não é somente receber o procedimento. Nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, esse paciente é um paciente mais jovem ou é um paciente mais adulto, já caminhando aí para a terceira idade, né? Como que é? Por que eu estou falando isso? O paciente mais jovem, aquele de 20 anos, 25 anos, ele vai fazer hoje o que nós chamamos de toxina botulínica preventiva, ou seja, esses pacientes eles ainda não têm rugas estáticas. O que são rugas estáticas? São aquelas rugas que mesmo eu com a expressão descansada, ou seja, sem fazer expressão, elas já estão marcando o meu rosto, já estão marcando o rosto do paciente. Né? Então, esses pacientes de 20, 25 anos, eles ainda não têm, uma minoria, né? Contém essas linhas já marcadas que eu chamo de rugas estáticas. Então, esses pacientes vão fazer o que nós chamamos, dentro da área da estética, de toxina botulínica preventiva. Por que toxina botulínica preventiva? Porque como que é a ação da toxina botulínica? Eu aplico a toxina botulínica a nível muscular, principalmente na região frontal, na orbicular dos olhos, né, e na região da glabela, na região glabelar. E aí a toxina vai fazer um relaxamento muscular. Ela vai bloquear a transmissão de acetilcolina, que é um neurotransmissor, e aí o músculo vai parar de contrair. Ora, se esse músculo para de contrair, eu vou ter aí a prevenção da formação de rugas. Por quê? Porque eu não vou ter aquele efeito sanfona, por exemplo, na testa. É aquele efeito sanfona na testa ou na frontal, né, que faz com que essas linhas finas ou rugas estáticas elas apareçam. Então, preventivamente, eu já vou estar relaxando esse músculo para que essas linhas elas vão aparecer, mas que essas linhas elas possam aparecer não aos 30 anos, mas que elas venham a aparecer aos 40 anos, aos 45. Ou seja, eu estou gerenciando o envelhecimento desse meu paciente que ainda é muito jovem, né? Então, eu posso pegar um paciente que ele não tem nenhuma linha de expressão, nenhuma ruga. Ele tem ali as rugas dinâmicas, que são rugas que se formam quando eu faço uma mímica facial, e isso é super normal. No entanto, eu estou prevenindo para que linhas de expressão e para que rugas estáticas não venham a aparecer precocemente. Então, esse é meu primeiro tipo de paciente. O meu segundo tipo de paciente já é aquele paciente que tem as linhas de expressão já na face, né, na orbicular dos olhos, principalmente na região frontal, que a gente vê logo de cara, né? E aí esse paciente precisa suavizar essas linhas de expressão e essas rugas já estabelecidas. Então, eu faço a aplicação nesses pacientes, né, para suavizar essas marcas do tempo, né? Porque as rugas são aí marcas do tempo, as linhas de expressão. Então, uma vez que esse meu paciente de 40, 45, 50, 60, 70 anos, né, que me procura no consultório, a gente tem que ter uma conversa franca com ele. Olha, as linhas de expressão já estão formadas, né? As rugas já estão formadas. Às vezes essas rugas são rugas bem profundas, bem vincadas, né? Eu tenho uma expressiva quebra dérmica aí da pele e a toxina botulínica ela vai amenizar esses efeitos aparentes do tempo. Mas eu posso sim
tratar essas linhas de expressão, essas rugas estáticas e dinâmicas com a toxina botulínica. Então, nos pacientes mais jovens, a toxina botulínica ela é indicada como prevenção, como preventiva. E aí você vai retardar o aparecimento dessas rugas, né? Como eu falei. Nos pacientes de mais idade, você vai realmente fazer um tratamento. Uma vez que você relaxa a musculatura do paciente com a aplicação de toxina botulínica, o que que acontece? Você melhora a expressão do paciente, você suaviza, né, essas linhas de expressão, essas rugas. Lembrando que na aplicação de toxina botulínica, as rugas já vincadas, já estáticas, elas não somem por completo. Né? As dinâmicas somem. As estáticas, elas são bem suavizadas. Elas ficam ali ainda um pouquinho aparente, mas elas são bem suavizadas. Então, além de fazer esse tratamento estético, né, eu estou aí com a aplicação de toxina melhorando a autoestima desse meu paciente e também eu vou trabalhar outros aspectos faciais do paciente, como, por exemplo, a questão do descanso. Né? Com a aplicação de toxina botulínica, eu tenho na região da face, uma face que antes tinha uma aparência de mais cansada, eu tenho agora uma face com a aparência de mais descansada. Então, o paciente, além de eliminar temporariamente, né, as rugas e as linhas de expressão, ele também vai ter uma aparência mais jovial no sentido de descanso. Né? Então, a toxina também, por relaxar a musculatura, ela vai promover essa aparência mais saudável. Lembrando que, na minha recomendação, é importante que você faça a aplicação de toxina preventiva a partir dos 18 anos. Antes disso, a aplicação de toxina botulínica ela só é recomendada, e eu também só recomendo, se você tiver uma indicação médica. Se você tiver uma indicação médica, né, se você tiver um laudo médico, se você tiver um encaminhamento médico para uma aplicação de toxina com menos de 18 anos, aí você pode fazer. Se não, só a partir dos 18 anos é que você pode fazer efetivamente a aplicação de toxina botulínica nos consultórios estéticos. É importante também deixar claro, Jaqueline, uma questão da toxina botulínica, que é uma dúvida, uma grande dúvida que se tem no mercado, né? É o tempo de duração, né? O tempo de duração da toxina botulínica, ele vem aí de 4 a 6 meses em bula, né? Só que o que a gente percebe nos pacientes é que esse efeito ele vai aí 95, 96% dos pacientes até os 4 meses, né? O efeito da musculatura relaxada. Mas por quê? Isso depende muito dos hábitos de vida que esse paciente leva. Por um exemplo, o paciente que se expõe muito ao sol, né? Que é o principal fator envelhecedor da pele. Né? Por exemplo, nossa pele é todo o tempo agredida pelos raios UVA, UVB, né? Então, as pessoas que se... E esses raios, eles degradam o nosso colágeno, né? A elastina, consequentemente, as rugas vão se formando, né? Então, para esses pacientes, para a duração ser maior, é importante que esses pacientes mantenham um hábito de vida saudável. Que hábitos de vida são esses? Uma alimentação saudável, né? Uma ingesta de água adequada, que vai melhorar a qualidade da pele, né? E também, sempre que se expor ao sol, se expor com proteção solar, né? Aí vem uma outra dúvida dos pacientes. Ah, mas mesmo em dias nublados, eu tenho que usar protetor solar? Sim, né? Porque mesmo em dias nublados, né, nós estamos expostos aos raios UVA e UVB. Mesmo que o sol não esteja aparecendo lá, né, esses raios estão atingindo a Terra. Consequentemente, estão atingindo a nossa face, tá? Então, a duração da toxina botulínica, que vai aí de 4 a 6 meses, mas como eu falei, a grande maioria dos pacientes tem aí uma duração média de 4 meses, ela também vai depender
desses hábitos de vida e, consequentemente, da fisiologia desse paciente. É um paciente que toma medicamento? É um paciente que tem diabetes? É um paciente que tem algum outro tipo de comorbidade? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a duração dessa toxina botulínica. Eu falo isso porque é importante as pessoas terem consciência e saber a respeito disso, porque as pessoas querem aplicar a toxina e querem que o efeito máximo dela seja de 6 meses, 8 meses, e não é bem assim, né? A toxina ela se comporta de acordo com aquele organismo que a está recebendo, tá ok? Então, só para fechar essa questão, nós então podemos fazer a aplicação de toxina preventiva, como eu já expliquei, e aquela para tratamento mesmo quando o paciente já é de mais idade. No entanto, a duração depende de todos esses fatores que eu já mencionei anteriormente. Bacana. E diante do que você falou, no consultório pode ser feita a associação de toxina botulínica com outras técnicas? É possível isso? Sim, na realidade é totalmente possível, né? Porque a toxina botulínica, na realidade, como eu falei anteriormente, ela é o carro-chefe, né, dentro dos consultórios estéticos. E também ela é o carro-chefe na harmonização facial. Então, quando nós estamos falando de harmonização facial, eu estou usando aí, então, para harmonizar um rosto, um conjunto de técnicas, né? Então, eu vou desde a toxina botulínica, passando pelos preenchedores, passando pelos bioestimuladores de colágeno. Então, eu posso associar essas técnicas em uma mesma sessão ou sessões diferentes para eu harmonizar esse rosto. Um exemplo, digamos que você chegou hoje ao meu consultório estético para fazer uma aplicação de toxina botulínica, no entanto, você ficou muito interessada numa harmonização full face, ou seja, você não quer fazer somente uma aplicação de toxina botulínica no terço superior da face, né, que pega aqui dos olhos até a região frontal. Então, o que que nós fazemos? Bom, vamos, né, primeiro analisar, fazer toda uma avaliação e se você estiver apta aos procedimentos, a gente dá continuidade. Então, nesse primeiro momento, como procedimento de harmonização facial, nós podemos fazer uma toxina botulínica e neste primeiro momento nós já podemos fazer, por exemplo, um bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno, principalmente aqui na região média da face, né? Para essa face ganhar mais colágeno, ganhar mais elastina, ter uma maior sustentação, né? Para que essa face vá ganhando contornos, né? E aí, se você também tiver indicação, e possivelmente você vai ter dentro da harmonização facial, você também pode entrar nesse momento com preenchedores faciais, com preenchedores à base de ácido hialurônico, né, que é uma substância totalmente compatível com o nosso corpo, com o corpo do paciente. Então, numa mesma sessão, eu posso trabalhar com a aplicação de toxina botulínica, com a aplicação de um bioestimulador de colágeno, que é na região média da face, e no terço inferior da face, eu posso vir aí, por exemplo, com um preenchedor. Então, nessa primeira sessão, né, de harmonização facial, eu já posso entrar com esses três métodos, né, com essas três técnicas, na verdade, de harmonização facial. Mas isso vai depender muito da minha avaliação e do querer do paciente também. Na realidade, é uma troca. Digamos que naquele momento o paciente ele quer somente a toxina botulínica e o preenchimento, né, facial. Então, eu posso facilmente fazer a aplicação de toxina no terço superior e ver as necessidades do paciente para o preenchedor. Será que esse paciente tem necessidade de preencher o sulco nasogeniano, que é essa região aqui, né, do nariz? Será que esse paciente tem indicação para preencher as linhas de marionete que se formam aqui nas comissuras labiais? Então, se tiver, eu já posso fazer. Por quê? Porque são duas regiões diferentes da face. Eu estou trabalhando com toxina botulínica no terço superior, enquanto que nestas regiões que eu mencionei, eu estou trabalhando no terço inferior da face. E se eu quiser entrar ainda com um bioestimulador de colágeno, eu vou trabalhar em outra região da face, que é o terço
médio da face. Então, como eu entro com as três técnicas em regiões diferentes, elas podem ser feitas na mesma sessão. Então, a questão de associar, né, técnicas junto com a toxina botulínica, ela é extremamente importante e possível. E ela ainda traz melhores resultados, tá? E no caso dos preenchedores, quais os benefícios para o paciente? Então, os preenchedores, nós temos uma procura muito grande pelos preenchedores. Por quê? Durante o nosso processo de envelhecimento, ocorre um fenômeno que nós chamamos de derretimento facial. O que é esse derretimento facial? Na realidade, a face ela vai derretendo porque com a idade nós vamos perdendo colágeno, vamos perdendo elastina e nós vamos tendo uma reabsorção de gordura facial, uma reabsorção de músculos e até mesmo uma reabsorção óssea. Então, quando eu tenho essa reabsorção, nós temos em nossa face o que nós chamamos de coxins de gordura. E esses coxins de gordura que estão plenamente localizados na face enquanto nós somos jovens, à medida que nós vamos passando pelo processo de envelhecimento, esses coxins eles tendem a se deslocar. E a partir daí, então, eu tenho o que eu mencionei, o derretimento facial. Então, os preenchedores, na realidade, eles vão reestruturar essa face. Eles vão fazer aí o papel, então, dos coxins de gordura, eles vão fazer aí o papel da musculatura e até mesmo o papel da região óssea, né, da estrutura óssea, quando nós aplicamos os preenchedores a nível de periósteo. Então, dando continuidade aos benefícios dos preenchedores, por exemplo, quando você tem esse derretimento facial, você já forma de cara na face, né, um acentuado sulco nasogeniano, que é aqui a região do famoso bigode chinês, né? Você forma também as linhas de marionete, que são aqui começam nas comissuras labiais e vão descendo. E também eu tenho na região do malais zigomático, né, uma perca muito grande de músculo e de gordura. Então essa região, ela fica uma região completamente flácida, né? E você consequentemente perde os contornos faciais. Então eu posso entrar com preenchedores na região do malar, né? Eu posso entrar com preenchedores na região sulco nasogeniano, linhas de marionete. Eu posso entrar com preenchedores na região mandibular para fazer o contorno mandibular, assim harmonizando esse rosto, né? Por isso que todas essas técnicas estão dentro da harmonização facial. Então eu também tenho a possibilidade de, com os preenchedores à base de ácido hialurônico, fazer esse contorno facial. Para a mulher é uma técnica, para o homem é outra técnica, né? Então o profissional tem que dominar os diferentes tipos de técnica e de aplicação desse ácido hialurônico. Uma outra vertente dos preenchedores é quando você tem, por exemplo, a falta de alguma estrutura. Exemplo, muitas pessoas não têm um mento, né, harmônico com a face, né? Na realidade, você tem uma pequena ausência do mento, né? Porque nós temos aí, tanto em homens como mulheres, nós temos um tamanho de mento adequado, né? Tanto masculino como feminino. E muitas pessoas têm essa região mentual retraída. E aí nós podemos usar os preenchedores à base de ácido hialurônico para reestruturar a nível ósseo esse mento, projetando esse mento. Consequentemente, quando eu projeto o mento, eu também melhoro o contorno da mandíbula e até melhoro, né, por outro lado também, aquela papadinha que, por sinal, né, a idade veio aí a nos presentear com ela, né? Então eu posso fazer essa reestruturação do mento, dando projeção a esse mento, e também eu posso trabalhar a questão das olheiras, né? Então, quando você tem uma privação de sono ou geneticamente você possui olheiras profundas, eu posso ir lá com um preenchedor de ácido hialurônico e
preencher essa região da orbicular dos olhos, né? No caso, as olheiras, aqui na pálpebra fixa, e aí eu posso melhorar essa região, tornando aí então o paciente com um aspecto mais descansado, justamente porque as olheiras trazem esse aspecto mais cansado, né? Nós também podemos melhorar a questão das têmporas, né? Então, tem pessoas que têm as têmporas muito fundinhas, né? Isso traz um aspecto de face envelhecida e não harmônica. Então, nós podemos entrar com os preenchedores também na região temporal, que é para essa face ficar mais harmônica, tá? Só para deixar claro, hoje em dia já existem alguns estudos, mas ainda o que é de fato batido em literatura é que a região superior, né, facial, ou seja, a região da frontal, nós não temos a indicação de fazer preenchimentos, tá? Porque existem grandes riscos de intercorrência, principalmente aqui na região glabelar, né? Muitas pessoas têm marcas bem expressivas na região glabelar que a gente pode tratar com outras técnicas, né? Ah, mas o preenchimento, principalmente nessa região glabelar, ele não é indicado, porque aqui passa uma artéria muito importante para a nossa visão. E se o profissional não ficar atento, né, ao plano correto de aplicação e a onde ele está entrando com a cânula para fazer esse procedimento, ele pode cometer um erro, né, ter uma intercorrência, e uma intercorrência muito grave que é levar esse paciente à cegueira, que é irreversível, né? Então, a indicação de preenchedores e o que eu pratico é sempre na região de olheiras, na região de malar e região inferior, né, da face. Como eu falei, suco nasogeniano, né? Nós temos também aí o famoso preenchimento labial, que tem uma procura muito grande dentro do consultório, né? Principalmente pelo público feminino, sendo que o público masculino também faz preenchimento labial, mas faz de uma maneira mais sutil, que muitas das vezes nem é percebido. É mais para uma hidratação, é mais para um rejuvenescimento e não para uma volumização, né? Então, essas são as possibilidades, dentre outras, né, que eu poderia citar aqui, que a gente pode estar trabalhando aí com os preenchedores. Que extraordinário. Sim. Doutor Vitor, e os bioestimuladores, como que funcionam? Então, os bioestimuladores, eles já têm uma pegada um pouco diferente dos preenchedores e, obviamente, da toxina botulínica, né? Enquanto a toxina botulínica vai aí relaxar a musculatura, os preenchedores vão fazer uma reestruturação e vão preencher, e os bioestimuladores, né, que são os famosos bioestimuladores de colágeno, eles vão aí, como o próprio nome já diz, estimular biologicamente a produção de colágeno. Então, os bioestimuladores de colágeno, de certa forma, eles fazem também uma reestruturação, porque eles vão estar ali devolvendo à pele o colágeno que foi perdido ao longo dos anos. Um dos grandes fatores de perda desse colágeno ao longo dos anos são os maus hábitos, né, de vida e principalmente a exposição aos raios UVA e UVB sem a devida proteção. Então, os bioestimuladores, na realidade, eles são aplicados em sua grande maioria, na região medial da face, né? No terço médio da face. Então, o que os bioestimuladores vão fazer? Eles vão estimular colágeno nessa região, né? E dependendo da técnica que você use, porque são diversas técnicas, o bioestimulador ele também pode dar um efeito lifting, né? Além de estimular o colágeno naturalmente ali, né, nas suas células, o bioestimulador aplicado em determinadas áreas da região medial, ele vai dar um efeito lifting. Por que esse efeito lifting? Porque à medida que esse colágeno vai sendo produzido, essa face ela vai se reestruturando, ela vai sendo preenchida. E quando ele é aplicado em
pontos específicos da face, e por isso a importância de você procurar um profissional devidamente habilitado na área. O profissional ele vai saber os pontos de aplicação onde você vai colocar esse bioestimulador, e quando esse estímulo de colágeno estiver acontecendo, esse efeito lifting ele vai estar acontecendo junto. Né? Então é um lifting aí não cirúrgico, né? Extremamente uh, um lift não cirúrgico com um produto extremamente compatível com o seu organismo, que são os bioestimuladores de colágeno, tá? E além dessa região da face, né, onde nós podemos aplicar os bioestimuladores de colágeno, nós podemos também aplicar os bioestimuladores na região do pescoço, e nós podemos também aplicar os bioestimuladores na região do colo, né? Principalmente as mulheres, né, que usam assim blusas que tem um decote a mais, né? Nós não estamos falando daquele decotão, mas sempre a mulher gosta de usar, né, uma blusa, mesmo até uma blusa social tem lá o seu decote, né? E aí essa região do colo, ela fica muito exposta às radiações, né, solares. Então ela envelhece muito rápido também. E aí as mulheres, elas não se atentam para isso, para esse envelhecimento. Então, elas procuram mais os bioestimuladores para a região facial, que é o nosso cartão de visita, né? Errada não estão. Mas nós podemos aplicar tanto na face, principalmente no terço médio, região de pescoço, para melhorar a flacidez, e região de colo também para melhorar aquele aspectozinho enrugado, aquele aspecto de flacidez. Uma outra região que está sendo bem procurada hoje para se fazer a aplicação de bioestimuladores de colágeno é a região das mãos, né? No dorso das mãos, né, nessa região aqui, a gente tem um envelhecimento muito forte. Por quê? Porque é uma região que está sempre exposta ao sol, principalmente para as pessoas que dirigem e dirigem bastante. E as pessoas não têm o hábito de passar protetor nas mãos, né? Protetor solar nas mãos. Então essa é uma região que tende a ter hiperpigmentações, né? Tende a ter uma maior flacidez e, por consequência, da perda de colágeno. Então, hoje nós fazemos muitas aplicações de bioestimuladores de colágeno na região aqui da mão, para rejuvenescer essa mão. Porque às vezes você vê uma pessoa muito jovem, com aspecto muito jovial, né? Ela tratou pescoço, tratou face, tratou colo, mas quando você olha a mão entrega, porque a mão também dá sinais de envelhecimento, né?